Então, aproveitem bem essas semanas para questionar, para solicitar, para pedir tudo o que vocês quiserem, beleza? Vou começar a compartilhar o assunto de hoje, abandono de incapaz. Termo confuso, lei alterada nesse último ano, nosso último biênio, na verdade, e que pode ter implicações interessantes na hora da redação. Vamos começar? Gente, abandono incapaz é uma temática que a gente vai confundir um pouco, principalmente o termo definidor, né? Então, assim, no geral, o que seria? Criar a responsabilidade sobre algo, saber que algo gera responsabilidade e não estar responsável por aquilo. Minorias geram responsabilidade demais, tá? Isso é muito comum. Principalmente, quando a gente discute sobre crianças, sobre idosos, sobre animais. De maneira geral, esses são os mais relevantes quando a gente pensa em abandono de incapaz, né? Então, assim, tenham isso em mente. Tenham essa questão da responsabilidade que muito sabe-se que existe, de doentes, de deficientes, de incapacitados. É uma questão de ética moral, ética mundial até. Não sei se vocês conhecem esse termo, ética mundial, vou colocar aqui no chat. É um termo que quem utilizava bastante era Paulo Freire. Paulo Freire fala que existe uma ética mundial. O que é a ética mundial? Todo mundo sabe o que é certo, a questão é fazê-lo. Mas todo mundo sabe, de fato, o que é certo e o que é errado, né? Então, é uma questão que você sabe, naturalmente, certo? Então, vamos lá. O primeiro texto motivador, ele é uma charge que coloca pra gente alguns slides, né? Nana neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. E assim encerramos nosso slide sobre abandono de incapaz. Essa é uma música bem engraçada, né? Porque vamos definir esse texto motivador pra gente. Primeiro, é um texto motivador extremamente útil, tá? Acho que o objetivo dele é útil. E não sei se vocês compreendem assim também, mas quando ele coloca uma música de ninar, uma música infantil, uma música tradicional, dentro desse contexto, ele coloca pra gente de maneira muito clara. Naturaliza-se na cultura brasileira basicamente o abandono de incapaz. Então seria essa naturalização cultural, tá, do abandono de incapaz. Isso principalmente com crianças. Principalmente, vocês sabem disso, é comum crianças cuidarem de outras crianças e o pior, quando essas crianças crescem, elas se orgulham e falam para os seus filhos: não, mas eu cuidei do seu irmão tanto tempo, então também é sua responsabilidade agora, né? É a intermediação da responsabilidade que muitas vezes é feita através de, basicamente, corresponsabilização, passagem de geração, passagem de família para família, beleza? Então o texto motivador também fala isso pra gente. Vamos colocar aqui também, já que a gente falou isso, sobre corresponsabilização, que é isso de você mandar outra pessoa fazer o que é sua responsabilidade, principalmente relacionada à gerações, né? Perfeito. Vocês conseguem captar mais alguma coisa desse texto? Vocês têm mais alguma coisa que destaca assim pra vocês? Nossa, me chamou muita atenção isso, Bianca. Mais alguma coisa? Não tivesse, melhor. Pronto, vamos lá. Texto motivador 2. Texto motivador coloca pra gente: sempre leiam a fonte, tá? De qualquer texto motivador. Vamos sempre focar bastante na fonte. A nossa fonte aqui, ó, é G1 Globo Pernambuco Notícia, outubro de 2013, delegada do DPCA, explica o que é o crime de abandono de incapaz, tá? Não tá aparecendo, não? E tô vendo agora que não tá aparecendo direito pra vocês, né? Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajustar. Aqui. Foi agora?
Agora foi. Beleza. Vamos lá. Nosso segundo slide, né? Nossa notícia do Globo, falando uma delegada explicando o que é o abandono de incapaz. Então, bora lá. Pais e mães que precisam sair de casa acabam deixando o filho menor de 18 anos sozinho em casa devem ficar atentos à lei. Abandono de incapaz é previsto no artigo 133 do Código Penal, que consiste em abandonar uma pessoa que está sob seu cuidado, guarda ou vigilância por qualquer motivo. Em entrevista ao NTV1, a delegada Kelly Cristine Luna, da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, né, a DPCA, explicou que o crime não está relacionado à idade, mas à capacidade psíquica e motora do indivíduo de se defender de algum risco decorrente do abandono. Pode ser um idoso, um deficiente físico, mental ou uma criança. O abandono só pode ser cometido por alguém que ficou com a obrigação a partir dos cuidados para aquela pessoa. Reforça. A delegada disse ainda que os casos mais frequentes chegam à delegacia especializada são de pais que deixam seus filhos em casas a sós. A grande maioria são, pais de acontecer seus filhos para se divertirem de noite e só chegam no dia seguinte, completou. A pena varia de 6 meses a 3 anos de prisão. No decorrer do processo, se o juiz entender a gravidade desse abandono ou entender que os pais não têm como ter responsabilidade de seus filhos, pode-se determinar a perda da guarda, concluir. Gente, lendo essa notícia aí, não sei se vocês já viram algum caso assim, vocês já chegaram a presenciar algum caso parecido ou viveram, e se sim, vocês lembram mais ou menos de como é que foram as consequências para aquele casal? Lembra de alguma história assim? Tiraram a guarda de fulaninha, né? Isso é uma consequência possível. Ou então a polícia bateu lá na casa de cicraninha, deixou os meninos com a avó. Isso é muito comum, muito, muito comum. Como a gente está falando de um tema que é uma doença, que é uma lei, na verdade, né? E ela é uma lei do Código Penal. Veja que interessante. Não sei se vocês sabem, eu tenho uma aula de legislação que eu posso mandar para vocês. Uma aula geral sobre leis, sabe? Pra gente conhecer um pouco melhor. Mas existe o Código Penal, existe o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe o Estatuto do Idoso, existe a Constituição Federal, que a gente precisa conhecer alguns artigos que, assim, a gente utiliza, mas às vezes desconhece, né? Diz ela, for mandar, pode deixar, vou mandar sim, beleza? E aí, se vocês quiserem, até pode ser o tema da monitoria da semana que vem. Vocês preferem do que a gente debater tema? Eu mando outro tema pra vocês, mas em vez de a gente debater ele, a gente debate legislação, se vocês preferirem. Mas, no geral, pronto, eu também prefiro, eu acho uma boa, gente. Já vou deixar elencado pra semana que vem, vou até anotar. Mas, então, no geral, o que é que acontece? Quando a gente debate sobre códigos, o Código Penal, ele é um código que gera penalização. Se ele gera penalização, sempre a gente tem que pensar em consequências. Por exemplo, imagina o tema da redação Lei da Palmada. Lei da Palmada é uma lei do Código Penal. Você já tem que ir pensando, debatendo as consequências sociais de uma lei. Toda lei tem consequências sociais, né? Elas podem ser positivas, elas podem ser negativas, mas toda lei tem consequências sociais. Então, abandono de incapaz tem 2 viés interessantíssimos. O primeiro viés é a sua definição em si, né? Que está relacionada a uma pessoa abandonar alguém por algum motivo. Esse abandono, ele não depende de razões, independente das razões, né? Então, mandei no chat. Então, quando a gente fala de abandonar o indivíduo, independente das nossas razões, independente das nossas, da culpa envolvida, né, da culpabilização de maneira geral, temos um grande problema aí, né? Qual é o grande problema? Existem causas de trabalho, né? Então, assim, eu acho que era uma tese interessantíssima. Se você quiser focar só em abandono infantil ou abandono de maneira geral, mas as causas, a gente tem a causa trabalhista, né? Pai e mãe precisam trabalhar pela questão financeira e aí acabam deixando o seu filho, seu idoso, seu vozinho, seu deficiente, sozinhos, né? Sob a jurisdição de uma terceira pessoa muito
indireta, é uma causa trabalhista. A gente tem a causa lazer / social, né, que é comum deixarem os filhos sozinhos para ir beber, noitada e pá. Isso aqui também é muito comum. E tem a terceira causa, que eu acho até a mais interessante. Claro, você pode debater uma tese desse e a outra tese do outro e tá tudo tranquilo. Mas tem uma terceira causa que é muito comum também, que é a gente falar sobre o abandono quando ele não ocorre em deixar a criança só, mas o abandono por parte de um único parente. Tá? Por exemplo, se o cara sabe que ele é pai da criança, Bianca, tô com uma dúvida aqui interessante. O cara sabe que ele é pai da criança, e que é muito comum, né? E aí ele se nega a ter o cuidado com aquela criança. Não quero cuidar daquela criança. Aí não assumo e tal, toda aquela confusão que a gente já conhece dentro do Brasil e tal. E aí, é abandono de incapaz? É abandono de incapaz. Ele sabe que é também responsabilidade dele. Mas, além de entrar com abandono de incapaz, ele entra sob outra jurisdição. A gente também tem outra causa interessante, tá? Por exemplo, a causa de terceiros. Nem sempre pai e mãe são relacionados. Lembram do caso do menino Miguel? Menino Miguel, a mulher lá foi indiciada por causa terceira. Ela não é pai, ela não é mãe da criança, mas ela falou que ela assumia a responsabilidade para que alguém fizesse um favor para ela. Tinha testemunhas visuais, tinha provas físicas, provas visuais sobre tudo isso. Então, existe também a causa de terceiros. Não, vou ali para resolver isso aqui. A culpa é do terceiro, tá? Não é dos pais. Só para a gente conhecer algumas causas, alguns caminhos, já que é uma questão penal, tá bom? Texto motivador 3. Texto motivador 3, mais uma imagem aí pra gente. Vamos lá. Do Senado Federal, né? Focar aqui nas imagens terceiras primeiras. Abandono de incapaz em letras garrafais, foco geral da mensagem. É crime abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância e ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos dos resultantes dos abandonos. A pena é de 6 meses a 3 anos de detenção se o abandono resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Se resulta em morte, a pena é de 4 a 12 anos de reclusão. É uma lei que escala muito de acordo com o que ocorre, né? Porque normalmente os casos a gente só descobre quando existe uma complicação maior, como o caso do menino Miguel. Então, gente, tema tranquilíssimo, textos motivadores tranquilíssimos. Bianca, eu devo focar em abandono de incapaz de idoso, ou de criança, ou de deficiente? Não, tá? Fale do tema como um todo, eu acho mais interessante. Você pode sim, se você quiser falar sobre crianças no D1 e idosos / deficientes no D2. É uma hipótese, tá? É uma possibilidade. Então, primeiro a organização da redação. Teses, né? Tese 1. Abandono de infantil basicamente. E a sua tese 2 ser sobre abandono de deficientes e idosos. Manda aqui no chat. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade interessante é a gente falar na tese 1 sobre, no geral, as causas que geram o abandono e suas consequências. Em especial, causa trabalhista e consequências, né? E causas daquele problema, tá bom? Quais seriam as causas, Bianca? A gente pode falar sobre a dificuldade de creche do governo. Lembre que a gente tem que discutir o tema colocando a culpa em alguém, né? Então, a dificuldade de creches do governo é uma possibilidade. A gente pode falar também sobre o alto custo, né, de vida, o alto custo de vida e a necessidade de trabalho. A gente pode também estar agregando a essa redação a importância de atuação da escola nesse papel intermediador, tá bom? Isso relacionando a causa trabalhista de maneira geral, tá bom? Pensando em idosos, em vez de creches, pensem aí em home cares, né? Em sistemas de enfermeiros disponibilizados pelo SUS para ajudar essa população. Já em contrapartida, a gente pode pensar na causa lazer social,
que é uma causa também muito comum. E aí você também relaciona suas causas agora muito mais sobre um viés social, né? A visão cultural da responsabilidade de irmãos, né? De responsabilidade de crianças mais novas, que é muito comum a criança trabalhar muito cedo, ajudar em casa muito cedo, principalmente as meninas. Então, responsabilidade intrafamiliar cedo demais, assim, na infância, né? A gente também pode discutir, ainda aqui nesse negócio, questão de trabalho mesmo, tá bom? Trabalho infantil, que ocorre muito, é uma causa também que a gente pode relacionar. E aí vocês escolhem uma dessas causas sociais, né? Fica bem um D1 bem governamental, um D2 bem social. Eu gosto mais dessa segunda pegada. Dicas gerais para vocês na introdução. Na introdução, eu sempre gosto que vocês se equilibrem assim, tá? Vou até anotar aqui no chat para vocês, se vocês estiverem fazendo alguma anotação, seguirem. Introduções, elas sempre começam com áreas de conhecimento, né? A gente sempre tenta buscar áreas de conhecimento, se não área de conhecimento, alguma contextualização, algum modelo. Mas a escolha da área de conhecimento ou do modelo depende do tema. Se o tema é polêmico, a gente vai evitar ser polêmico também na introdução, porque o corretor vai esperar uma coisa bem carregada e tal. E você quebra a expectativa dele. Tá? Você vai ser bem direto, bem objetivo, às vezes utilizando definições, dados estatísticos crus, certo? Para ser mais claro. Em contrapartida, em temas que são menos polêmicos, em temas que são mais naturalizados, a gente vai entrar com rojão pesado para chocar o nosso corretor. Então, nessa redação aqui, eu gosto muito de notícias, tá? Eu aconselho muito notícias na introdução. São coisas que chocam. E lembrar sempre, temas que chocam, evita chocar na introdução. Evita muito impacto no corretor, tá? E temas que não são tão importantes assim, a gente vai entrar com tudo, com rojão, e vamos causar impacto mesmo, que vai quebrar a expectativa do nosso corretor. Tá bom? Pronto, mandei aí pra vocês. Então, eu começaria nessa redação direto com casos como Menino Miguel, Menino Henri, o caso dos meninos aqui de Pernambuco que foram queimados, assim, coisas estrondosas, coisas absurdas, mais de uma notícia ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente tem várias notícias. Ou então, outro modelo que eu acho muito interessante nesse tema, se vocês conhecem a contextualização, vocês conhecem a contextualização narrativa? Já ouviram falar? Hoje eu apertei em sair sem querer, desculpa, gente. Voltando, então. Vocês já ouviram falar de alguma... de uma introdução chamada narrativa? Eu não sei se vocês puderam. A narrativa, ela conta uma historinha, sabe? É uma contextualização bem interessante. Funciona assim. Você vai sempre criar uma história, entre aspas, para chocar o corretor. O modelo, vou mandar o modelo aqui embaixo para vocês conhecerem, eu acho bem legal. Deixa eu colocar aqui. O modelo narrativo é normalmente assim, abre aspas, você conta historinha, tá bom? Historinha sempre no contexto de criança, acordar e tentando chocar o corretor. É uma contextualização que gera muito impacto, tá? Eu vou mandar pra vocês a aula de modelos de introdução, que é uma aula bem legal. Aí você conta essa história entre aspas. Por que entre aspas? Porque você não tá falando no gênero dissertativo argumentativo. É outro gênero, no gênero narrativo, né? Então, você tem que colocar entre aspas, porque você sabe que aquilo ali não faz parte do gênero, mas você sabe que aquilo ali é um recurso para a sua redação. E aí, você vai colocar depois dessa historinha, essa é uma realidade, um pensamento,
uma situação que ocorre em vista, aí coloca o tema. Deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem. Pronto. Então, bem rapidinho, assim, sem precisar de muita coisa. Depois ainda vem a tese, né? Aí é só modelo do início da introdução, falta a tese. Mas, no geral, como é que ficaria, né? História rápida. Vou contar a história que eu sei que mais me chocou na minha vida, que foi uma história que aconteceu lá onde eu morava. Então, acordo, deve ser fictícia, tem que ser fictícia, tá? E em primeira pessoa, tá? Porque ela é narrativa. Ela não pode existir, mas ela pode ser inspirada em alguma coisa que exista pra chocar esse corretor. Então, eu vou, na minha historinha que eu conheço, acordo às 5 da manhã, mas não tenho vontade de ir pra escola. Acordo, sempre que a gente quase sempre faz assim, acordo uma criancinha e a gente coloca que ela não tem vontade porque ela sofre por alguma coisa e tal, mas nesse caso, eu vou de um caso que eu conheci, que aconteceu aqui em Rio Doce, que foi de algumas crianças que foram queimadas, porque foram abandonadas e foram entregar ao fogo. Então, acordei de manhã, liguei o fogo para fazer o almoço, mãe ainda não tinha chegado do trabalho, mas eu não sabia que só podia abrir uma boca de gás, abri mais de uma, tudo pegou fogo. Estou aqui olhando meus irmãos de cima do céu, pedindo perdão por ser errado, pedindo desculpa à minha mãe, por ter falado que eu poderia cuidar dele sozinho. Fecha aspas, essa é uma situação que ocorre em vista do abandono incapaz no Brasil. Choca muito. Você pode brincar, você pode ser criativo, você pode tirar muita onda, assim. Eu gosto muito dessa introdução, principalmente para quem é criativo, tá? Agora, claro, é qualidade dependente, né? Depende de como vocês vão trazer isso na redação. Mas dá pra trazer, sabe? Dá pra trazer. Então, dava pra fazer esse modelo. E aí, depois já começava. Dessa maneira, é importante debater as causas que geram abandono, principalmente por trabalho e por lazer dos responsáveis. Fecha. Introdução bem rápida, já vai direto pro desenvolvimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse modelo de introdução. Muito mesmo. Vamos lá. Do desenvolvimento, abusem das áreas de conhecimento, tá? Se quiser repetir notícias, se eu quiser colocar, em vez de repetir, coloca mais de uma, tá? Mas evita repetir, coloca mais de uma, tá bom? Algumas áreas que eu sugiro para vocês, só para vocês conhecerem. Legislação do Código Penal é o artigo 133, né? Decreto lei número 2848 de 7 de dezembro de 1940. Precisa colocar tudo isso, Bianca? Claro que não, claro que não. Você vai colocar pra gente apenas lei do abandono de incapaz, tá? Lembrem que legislação para colocar na redação, ou eu coloco a lei especificamente, ou eu coloco simplesmente o nome fantasia da lei, que nesse caso, lei de abandono de incapaz, tá bom? Em geral, notícias interessantes. Temos o caso do menino Miguel, né, com a Sally Cortez, um caso muito próximo, que fez muita parte da nossa mídia e ainda faz, então assim, dá pra vocês colocarem na redação de boas. Temos áreas culturais, eu gosto muito de Matilda, eu sinto que Matilda, ela é abandonada o tempo inteiro, e vejam como é naturalizada. Alguém aqui não viu Matilda, não sabe o que é Matilda? Vocês sabem, né, pelo amor de Deus. Conhecem Matilda, não? Conhecem, não conhecem? Vinícius falou que nunca viu. As outras chegaram a ver. É um clássico, assim, 96, da Disney. Acho que é da Disney. Vai ter até o musical novo, né, que vai entrar na Netflix. De Matilda. Matilda é meu filme preferido da infância. Conheço, século passado. Não falei isso. Vai entregar minha idade, Vinícius. Mas Matilda, essa personagem aqui, só contando bem rápido a história do filme, gente, é um filme muito legal, tá? É um filme... Sei o filme de cor. Eu também. Eu sei o filme de cor e salteado. Eu sou apaixonada por esse filme. No geral, é a história de uma menina que ela é filha mesmo, tá? De duas pessoas que são bem malandras, elas vivem dando bote na vida. E ela é muito estudiosa, ela gosta muito de ler, ela é apaixonada pela leitura. E basicamente os pais dela abandonam ela o tempo inteiro. O tempo inteiro no filme. E ela passa esse tempo todinha sozinha, lendo e se apaixonando pela leitura. Ela gosta muito da escola dela, mas a diretora dela é bem malvada, assim. No final do livro,
os pais do filme, né? Os pais simplesmente deixam ela lá com a professora. Ela adora a professora gosta dela. Ela decide morar com a professora. É um filme assim que é uma história que é muito doida, mas é muito real. Eu vejo aquela história o tempo inteiro. Entendeu? Então, assim, é uma história muito bonita e que fala muito sobre o abandono. Se vocês puderem ver, eu não sei se Mirelle já viu, mas se vocês puderem assistir, é um filme bem leve, bem rapidinho, acho que tem 1h20. E fala muita coisa sobre infância. Esse ano eu tô achando que pode vir algo de infância, tá? Então, assim, é um tema legal pra vocês trazerem à tona, beleza? É isto. Vamos lá. Outra temática legal, cultural, pra vocês inserirem na redação é Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim, eu acho que vocês assistiram, gente. Outro clássico. Eu acho que todos os filmes da minha infância são sobre abandono de incapaz. Não é possível, não. Porque puta que pariu. Desculpa o palavrão. Todos eles são sobre abandono de incapaz. Antigamente só saía isso na indústria do cinema, já entendi. Esqueceram de Mim é um clássico que demonstra exatamente isso. Pra quem não sabe, aquele filme lá do Macaulay Culkin, que os caras deixam ele sozinho e o cara tem que, né, matar os bandidos da casa. Facinho, filme bem tranquilo. Vejam, bem fácil de colocar na redação. Tem outro que eu não sei se vocês assistiram, bem antigo também. Ninguém. Peraí, rapidinho. Alguém aqui não conhece Esqueceram de Mim? Só pra saber. Se eu precisar explicar a história, né? Eu nunca vi, Gisela nunca viu. Gente, Macaulay Culkin, esse ator aí, ficou muito famoso na minha época de velha. O filme Esqueceram de Mim é basicamente um menino que a família dele é muito grande. Eles vão para Natal, viajar para outro canto. E a galera esquece do menino, entendeu? E deixa o menino lá. E um outro ladrão decide assaltar a casa dele, esse ladrão aqui, e o menino apronta como espirrar os caras o filme inteiro. Mas é um filme sobre abandono incapaz e tá lá todo mundo naturalizando. Tem esse aqui, ó, Ninguém Segura Este Bebê. Mesma coisa. Também abandono de incapaz, também sobre uma criancinha andando sozinha em Nova York, com 3 caras tentando assaltar ela. É muito, muito bom. Era só isso que saía no cinema, eu já entendi. E para vocês conhecerem um pouquinho sobre a lei, eu coloquei ela aqui para ampliada, pra gente focar direitinho. Ó, o artigo 133 fala que é abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pena é de 6 meses a 3 anos e aumenta se lesão corporal grave, se resultar em morte. E as penas relacionadas, elas aumentam se o abandono ocorreu num lugar horrível, se o agente é relacionado a alguém que tem responsabilidade sobre essa pessoa, cônjuge, irmão, tutor ou curador, e se a vítima é maior de 60 anos. O caso é maior para recém-nascidos e idosos. Beleza? Para finalizar, temos uma redação exemplo aí. Essa redação não tá tão boa. Não tá, tá? Mas eu vou deixar para vocês lerem em casa, porque ela realmente não tá muito boa, não. Mas se vocês tiverem alguma ideia, quiserem buscar alguma ideia de como inserir a área de conhecimento do menino Miguel, tá aqui, tá? Assim como ele introduz pra gente também um poeta chamado Pablo Neruda, tá? Que aí a gente também pode colocar essa citação. Deixem mais para vocês lerem as áreas de conhecimento. Não é excepcional, mas dá para dar uma lidinha. Gente, abusem das áreas de conhecimento que vocês têm. Esse tema é muito tranquilo. É um tema que a gente vivencia o tempo inteiro, né? Então, assim, parece que não, mas é um tema que está muito próximo da nossa realidade. E aí eu queria que vocês conseguissem inserir com qualidade ele na redação. Gente, também peguem o hábito de, logo após a monitoria, acabou aqui, pega a folha de redação, comece a escrever agora. Você já sabe a tese, tá escrita aí nos comentários, você já sabe como fazer a introdução, você já tem ideia de algumas introduções, tem algumas notícias. Comece agora, não tem por que esperar para começar, tá bom? Que mais? Vocês têm alguma dúvida? Algum problema? Algum questionamento? Cadê? Tudo certo. Gente, muito obrigada pela presença de todos.
Desculpem aí pela ausência, eu tava meio doentinha assim, então, já faz 2 semanas que eu não consigo fazer muita coisa fisicamente, porque eu desidratei, tive uma desidratação muito grave. Mas agora eu tô melhorando. Ó, ainda dá pra ver o fundão de olho, né? Mas agora eu tô bem melhor, assim. Venho internar as 2 vezes, então não tava conseguindo estar presencialmente com vocês aqui, sincronamente, né? Mas agora tá tudo certo. Então voltamos com a nossa reta final. Preciso estar bem pra estar possível pra vocês. Aulinha finalizada.